Nós te agradecemos. Amém, Jesus. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Quantos estão felizes pelo que Deus está fazendo? Nós vemos a movimentação do Espírito Santo, isso é inegável. Deus está chamando a sua igreja e hoje à noite nós temos um encontro com Ele. Nós temos um encontro com Cristo. O tema da nossa mensagem é no coração, do lar, na igreja e na cidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do verso 4. João 4, a partir do versículo 4, nós vamos ler alguns versículos. Bem? Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí o apóstolo João coloca entre parênteses: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O evangelho de João era para todos os povos. Então ele estava explicando essa rixa dos judeus com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Passagem conhecida, o encontro de Jesus no poço com a mulher samaritana. Mas a palavra, ela se renova, ela nos traz vida,
ela nos traz correção, ela nos traz exortação, ela nos traz consolo. E ela é a palavra de Deus para nós. Ela é atual, para o que nós precisamos, certo? Então, essa passagem, para nós conseguirmos compreender, difícil nós sondarmos a palavra de Deus, mas se nós queremos entender a profundidade desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, nós temos que entender um pouco do pano de fundo histórico e o pano de fundo espiritual que estava acontecendo nesse encontro. Para nós entendermos este pano de fundo histórico, quando eu falo pano de fundo histórico é o parênteses de João. Os judeus não se davam com os samaritanos. Quando nós compreendemos esse pano de fundo histórico, a gente vê a importância deste encontro de Jesus com essa mulher. Esse pano de fundo eu quero passar ligeirinho com vocês, tá? A gente vai voltar um pouquinho na história para quando Israel estava entrando na Terra Prometida. Mas prometo que eu vou ser rápido, tá? O que acontece, gente? Quando Israel chega na Terra Prometida, eles são 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Essas 12 tribos, elas peregrinaram no deserto, uma história que todos nós conhecemos, né? Livro de Êxodo. Deus opera milagres e maravilhas para o seu povo, eles peregrinam 40 anos, entram gerações, até que eles conseguem chegar à Terra Prometida. E eles tiram os adversários, os povos que haviam naquele local, povos contrários à vontade de Deus, e Israel consegue se estabelecer, a nação de Israel, com as suas 12 tribos, consegue se estabelecer na terra que emana leite e mel. A terra que Moisés não conseguiu ver, mas Moisés conseguiu conduzir o povo. Josué fez com que o povo vencesse as batalhas, e lá estava o povo de Israel agora assentado naquela terra. Uma nação que era errante agora tinha um lugar para ficar. E a história ela vai se passando. E depois da morte de Josué, nós temos a história dos juízes de Israel, mas Israel não tinha um líder sobre eles, por exemplo, como havia com Moisés. O porquê disso? Porque Deus queria ser o líder do povo de Israel. Era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É um governo que tem Deus no centro e Deus no comando. E era isso que Deus queria da nação de Israel. Uma nação diferente dos outros povos ao redor. Uma nação que coloque Deus como um centro, que obedeça a Deus. Só que nós temos ali a história do profeta Samuel. Nas últimas semanas a pastora até citou o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz da nação de Israel. E como ele estava velho, a nação de Israel, as tribos, elas clamam: Samuel, nós queremos um rei como os outros povos dessa terra. Nós não queremos mais somente Deus dê a ordem. A gente quer um rei humano, como as outras nações. Um rei humano que nos comande para a guerra, que nos dê uma direção, um apontamento, um rei conquistador. Nós queremos esse rei. Samuel, ele conversa com Deus, com lamúria, e fala: Senhor, eles me rejeitaram, eles não querem mais o meu comando. E Deus fala: Samuel, para de chorar. Eles me rejeitaram. Mas vocês terão um rei conforme vocês querem. Darei um rei para vocês. Aí nós já tivemos uma verdade nas nossas vidas. Porque, não se enganemos, a história de Israel é a nossa história. A história de Israel, a história do Antigo Testamento, ela tem muita validade para nós. E a primeira pergunta que nós vemos sobre isso, sobre essa situação, é o quanto nós estamos deixando Deus ser verdadeiramente Deus nas nossas vidas. Quanto nós estamos verdadeiramente vivendo o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O quanto nós colocamos Deus no centro e deixamos que Ele governe as nossas vidas. Pois nós somos muito bons de empurrar a situação e ir levando conforme dá, até que chega num momento inaceitável e nós clamamos para o Senhor.
mas o quanto nós deixamos Deus ser verdadeiramente o nosso Senhor e sustentador nas nossas vidas. Israel não quis isso. Deus tinha um plano para Israel ser bênção para os outros povos, mas Israel queria um rei como os outros povos. Vocês querem um rei? Então eu darei um rei. Um rei que vocês consideram que está apto para vocês. E aí nós temos as histórias dos reis de Israel. O primeiro rei de Israel, o rei Saul. Um homem que começou bem, mas terminou mal. Temos, logo após o rei Saul, nós temos a história do rei Davi. Rei Davi, sanguinário, pecador, homem que fez barbaridades, mas um homem segundo o coração de Deus. Um homem de muitos erros, mas um homem segundo o coração de Deus. Depois nós temos a história do filho de Davi, o rei Salomão, que a Bíblia coloca talvez como o cara mais sábio, o homem mais rico, o homem que levantou aquele templo de Jerusalém, o homem que viveu em tempos de paz, o império, o reino de Israel floresceu, mas foi um homem que se perdeu na sua vida. A história conta que Samuel teve 700 esposas e 300 concubinas, um harém de 1000 mulheres. E nesses casamentos no qual Salomão se envolveu, por motivos políticos, ele acabou trazendo a adoração de outros deuses para a nação de Israel. Deus não é um Deus que divide a sua glória com outras pessoas, com outros deuses. Adorarás o Senhor teu Deus e somente o Senhor teu Deus. E este começou a ser o pecado da nação de Israel. Idolatria. Colocar outros deuses, outras coisas na frente de Deus. As pessoas hoje afastam Deus das suas vidas, afastam Deus de todas as coisas. Muitas coisas erradas acontecem e depois elas perguntam: como Deus permitiu uma coisa dessa? Quantos deuses estão sendo colocados? Quantos deuses há no coração das pessoas? Porque Deus, Ele não quer a melhor parte. Deus quer tudo. Deus não quer ser seu sócio. Deus quer tudo. Deus quer a melhor parte. Só que a nação de Israel, ela começa a se perder. Vocês lembram? Eram 12 tribos, mais ou menos um quebra-cabeça, que juntas constituíam o reino de Israel. Com a morte de Salomão, Deus divide o reino de Israel. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O reino de Israel é dividido por causa da idolatria. Então, onde era apenas um país, nós temos 2. 10 tribos ao norte, o reino de Israel, 2 tribos ao sul. Quando nós lemos as histórias de Crônicas, meio de 2 Crônicas, quando o tal rei governava no reino de Israel por tanto tempo, no reino de Judá, são histórias paralelas, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou com a capital em Jerusalém. O reino do norte foram fundadas, a capital do reino do norte foi fundada Samaria. Samaria passou a ser a capital do reino do norte. E os 2 reinos já não se conversavam mais. O reino do norte plantou templos para adoração do bezerro de ouro. E o povo do reino do norte não vinha mais para o reino do sul. Aí nós temos a história do reino dividido de Israel. Já não é mais um reino, são 2. A história do reino do norte é trágica. Pois eles conseguiram a proeza de ter um rei pior do que o outro. Terrível. Idolatria, adoração aos outros deuses. Terrível. Até que no ano de 722 a.C., vem a nação da Assíria. A nação da Assíria, muito provavelmente, não sei quem lembra da nação da Assíria dos períodos das aulas de história, né, que a gente estudou. Mas a nação da Síria, eu acho que num ranking consegue ser a nação mais violenta, o império mais violento que tinha, né? Eles gostavam os povos que eles conquistavam, eles gostavam de cortar os narizes, os polegares, os dedos do pé, arrancar a pele das pessoas. E os que sobravam vivos dessa história
eles levavam cativos, certo? E a Síria, ela tinha uma forma de povoamento dos seus reinos conquistados, que era o seguinte: eles pegavam e tiravam o povo daquele local e levavam o povo para uma terra diferente, onde ele não tinha mais a sua religião, onde ele não tinha mais os seus costumes, onde ele não tinha mais a sua pátria. Ele pegava e quebrava, eles quebravam a pessoa, arrancavam tudo que tinha que segurava a pessoa naquele local e mandavam para um lugar diferente, para que essa pessoa perdesse qualquer senso de nacionalidade. E o que a Síria fez com o reino de Israel? Essas pessoas que foram mandadas embora, o que eles fizeram? A Bíblia fala em 2 Reis 17 que eles mandaram 5 povos com 5 deuses diferentes para a nação de Israel, para o território de Samaria. 5 povos com 5 deuses diferentes. Guardem essa informação é importante. 5 povos com 5 deuses diferentes. E eles começam essa adoração, e a Bíblia fala que a adoração a outros deuses é tão terrível que Deus manda leões para o território de Samaria. E o rei da Síria pergunta: o que está acontecendo? Eles falam: o Deus da terra, o Deus de Israel aí está bravo com a adoração dos outros deuses. Daí o rei da Síria fala: então traz um desses que vocês mandaram para outros lugares, traz aí um sacerdote de Israel para que eles aprendam a cultuar o Deus da terra. E aí veio um sacerdote e ensinou o povo a cultuar o Deus de Israel também. Então nós temos 6 deuses, 6 deuses do território de Israel, do norte. Falando lá dos caras de cima, reino do norte. E o reino do sul, como é que fica nessa história? O reino do sul durou um pouco mais. Durou um pouquinho mais de tempo, durou mais, em torno de 150 anos mais, porque o reino do sul teve reis bons com reis ruins. Tiveram reis muito bons, como o rei Josias. Tiveram reis endemoniados, como Manassés, que o tempo aqui não me permite falar dele, mas com certeza o rei mais endemoniado que o reino de Judá teve. E eles chegam num determinado ponto, e também o reino de Judá, ele é levado em cativeiro. Só que daí não é mais para a Síria, é levado em cativeiro para a Babilônia. Aí nós temos a historinha de Daniel, seus amigos e tal, e eles vão para a Babilônia, tá? O povo de Israel, do Reino do Sul, fica 70 anos no cativeiro na Babilônia. 70 anos. E a idolatria é curada no Reino do Sul. Eles são curados da idolatria. Eles foram levados ao cativeiro na Babilônia e foram curados. Por 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. E eles voltam para Jerusalém depois de 70 anos. Eles querem reconstruir o templo novamente. Aquele templo de Salomão, que acabou sendo destruído, eles querem reconstruir o templo. E aí nós temos o início das animosidades entre os judeus e samaritanos. Os judeus do Reino do Sul querem construir o templo. E os samaritanos, quando eles chegaram: olha só, vocês vão construir o templo novamente, nós queremos ajudar vocês. E os judeus disseram: não. Vocês não são mais judeus de verdade. Vocês são mestiços. Vocês se misturaram, se miscigenaram com outros povos, com 5 outros povos. A adoração de vocês não é mais somente para o Deus de Israel. A adoração de vocês é para o Deus de Israel, mas é também para outros povos. E vocês são mestiços. Depois nós temos a história de Neemias, que Neemias vai reconstruir os muros. E Neemias coloca uma situação que os samaritanos queriam impedir a construção dos muros de Jerusalém, porque eles tinham medo que os judeus ficassem muito fortes. E Neemias usa um sentido que ele fala que com uma mão eles construíam um muro e a outra mão eles seguravam numa espada, porque os samaritanos podiam destruir o que eles estavam construindo. Depois a história conta, séculos mais tarde,
os judeus brigaram com os samaritanos, e os samaritanos tinham um templo de adoração no Monte Gerizim, que é o monte que essa mulher aqui fala, e os judeus destruíram o templo do Monte Gerizim. Ou seja, animosidade total. Judeus e samaritanos se odiavam. Os samaritanos discordavam de praticamente tudo dos judeus. Os judeus achavam os samaritanos um povo mestiço. E os samaritanos odiavam os judeus, porque os judeus tinham destruído o seu templo. Tanto fato é que quando um judeu, na época de Jesus, tinha o território da Judéia aqui embaixo, tinha Samaria, que é uma região, Samaria é uma região de montanhas, daí lá em cima tinha a Galileia, né, que Jesus gostava de ir, né, Galileu, Cafarnaum e tal. Quando os judeus tinham que ir da Judéia para Galileia, eles faziam toda uma volta. Porque se eles passassem por Samaria, eles eram recebidos a cuspes e pedradas. O negócio era feio mesmo. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas a palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria.
encontro que Jesus teve com essa mulher, nós temos que ter com ele está disponível para ter esse encontro. Amém? Mas o diálogo, como eu falei, eu passei brevemente para nós entendermos o pano de fundo histórico e o quanto era difícil esse encontro acontecer, tá? Os judeus odiavam os samaritanos, mas Jesus tinha um plano para Samaria. Não era somente apenas para essa mulher, mas era através desta mulher. E a Bíblia, quando as figuras que a Bíblia trabalha, muitas vezes a mulher ela está representando um povo. Muitas vezes na Bíblia a mulher representa a nação de Israel. Muitas vezes, por exemplo, no livro de Oséias, quando Deus fala para Oséias casar com uma mulher adúltera, está se referindo à nação de Israel. Deus casou com uma mulher que deveria ser pura e ela era adúltera. O casamento de Deus com Israel. Às vezes ela representa uma nação, ela representa Israel, ela representa a igreja. Nesse caso, essa mulher estava representando Samaria. Há todo um pano de fundo espiritual nessa história. Então, Jesus escolhe esta mulher para a restauração do povo de Samaria. Jesus escolhe essa mulher para que primeiro a palavra chegue no coração dessa mulher. Para que essa mulher conserte o seu lar. Para que essa mulher fale com seus conhecidos e irmãos. E até que a cidade seja tomada. Então, essa mulher, nós vimos na história, ela era uma mulher com pecados. Então vocês imaginem a situação da época, uma mulher que teve 5 homens e um sexto que ela estava, não era o seu marido. E a Bíblia fala que, em João, esta mulher estava pegando água do poço e Jesus fala, da água que eu te der, se você beber, você nunca mais terá sede. Onde essa mulher estava tentando matar a sede? Ela estava tentando achar a felicidade dela através de outras coisas, não de Deus. Sede. É como o Jeff falou, qual é a nossa sede? O que nós verdadeiramente temos sede? Nós temos fome e sede de Deus? Chegará um tempo em que as pessoas terão fome e sede, mas não terão fome e sede de alimento, mas da palavra que vem da boca de Deus. Jesus teve esse encontro com essa mulher. E Jesus, ele confronta esta mulher. O confronto vem para a restauração. Diferentemente do que é pregado, que Deus te ama e Deus te ama de qualquer jeito que é. Jesus nos ama, mas Jesus nos confronta porque Jesus quer que nós consertemos as nossas vidas. Há um confronto. E quando Jesus está falando para essa mulher, vai, chame seu marido. Não tenho marido. Disseste bem, teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Quantas nações vieram para o território de Samaria? 5 nações. 5 nações com deuses diferentes. E o marido que ela estava, o homem que ela estava vivendo, não era marido de verdade. Ela não havia se casado. Deus estava mostrando, Jesus estava mostrando que Samaria havia se entregado para outros deuses. Havia se entregado para 5. E estava tentando consertar as coisas, mas ainda não tinha aceitado Deus verdadeiramente. 5 maridos, 5 deuses. O marido e o homem que você está não é seu marido. Está falando desta mulher, mas está fazendo um paralelo com a história de Samaria. E Jesus fala para essa mulher, continua. Não será mais em templos, não será mais em lugares específicos a adoração, mas adoração em espírito e em verdade. E Jesus nos falou, aquele que
tem os meus mandamentos e os guarda e os cumpre, este é o que me ama. Verdade, querermos agradar o Senhor acima de todas as coisas, mas também em espírito, em fogo. Quanto estamos clamando para que o Espírito Santo venha nos encher, o quanto estamos clamando para que Ele venha transformar a nossa vida, o quanto nós estamos clamando por isso, o quanto nós temos fome e sede de Deus, o quanto nós estamos clamando para que Ele venha nos encher, o quanto nós estamos desejando, o quanto nós estamos clamando pelas almas que estão se perdendo, o quanto nós estamos esperando a vinda de Jesus. Gente, quando falava antigamente para mim que Jesus estava voltando, gerava um medo no meu coração. Ele voltará, meu Deus, como será? Hoje eu clamo que Jesus volte, pois os tempos são muito difíceis. A pressão que se levanta, ela é muito difícil. A pressão que se levanta contra o povo de Deus, ela está cada vez mais difícil. Nós podemos simplesmente achar, não, mas isso aí está acontecendo. Algum pastor lá falou um negócio que eles não gostaram, tal. Vai ser difícil, vai ser cada vez mais difícil ser cristão. Cada vez mais nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Cada vez mais nós temos que buscar a água viva, o Espírito Santo. Adolescentes, jovens, sem o Espírito Santo, matam no suportar uma pressão terrível da sociedade, dos professores, de tudo. Sem o Espírito Santo não tem como. Homens, mulheres, chefes de família, sem o Espírito Santo na sua casa, sem o Espírito Santo no seu lar, não conseguiremos aguentar. Não conseguiremos aguentar. Homens de família, se levantem, busquem a presença de Deus no seu lar. Mulheres, auxiliadoras, criação de filhos, administração sobre os filhos. Sem isso, gente, nós não temos como aguentar. Nós precisamos do Espírito Santo verdadeiramente de uma vida na sua presença. Sem religiosidade, sem algo externo, mas de coração. A palavra diz que nós encontraremos o Senhor Jesus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. E esse buscar de nosso coração envolve dedicação. O quanto nós estamos buscando o Senhor, o quanto nós estamos clamando pelo Senhor, o quanto nós estamos querendo a sua presença. O profeta Jeremias dizia o seguinte, que ele pregava para a nação de Judá, pouco antes de eles serem levados cativos para a Babilônia. E as pessoas não queriam ouvir ele. Não queriam. Ele era um corvo, portador de más notícias. Ninguém quer ouvir um cara, você é um cara muito negativo, né? E ele apanhava, ele passava por sérios problemas por causa disso. E ele disse, e ele declara: eu não quero mais falar de Deus. Eu não quero mais falar. Porque eu só sofro. Eu sofro. Mas ele diz que dentro dele havia um fogo que queimava. Fogo cerrado no peito. E queimava até os ossos dele. E não dava descanso. E fazia com que ele falasse. Ele precisava falar. Ele precisava. Então, gente, quando nós temos uma busca real pelo Espírito Santo nas nossas vidas, a primeira palavra, ela nos regera no nosso coração. Jesus tem um encontro com cada um. Ela regenera o nosso coração. E através disso a palavra entra no nosso lar.
E depois, a nossa igreja, ela começa a ter um despertamento. E até que esse despertamento, ele vai para a cidade. E ele vai além. Essas são as histórias dos avivamentos. As histórias, os moveres de Deus. E nós clamamos. O profeta Joel fala que nos últimos dias haveria o último grande avivamento do Senhor. Que trataria jovens, adultos, pessoas mais velhas. O Espírito se derramaria sobre toda a carne. Mas esse Espírito é algo que traz conserto, é algo que traz busca da palavra de Deus, almas transformadas que possam impactar outras pessoas. Esse é o verdadeiro avivamento e é para isso que nós temos que buscar. E aí nós temos a revelação de Cristo. Essa mulher, quando ela foi confrontada, ela começou a tentar escapar, vejo que és profeta e tal. E Jesus continuou insistindo até que no momento ela entendeu. Eu realmente sou uma pecadora. O Senhor veio a Samaria por minha causa. Eu sou repudiada por todo mundo. De fato, aquela mulher era repudiada. Por que ela ia ao meio-dia tirar água do poço? Tirar a água do poço naquele tempo era trabalho das mulheres, mas elas iam de manhã cedo. Nenhuma mulher, ninguém queria ser vista junto com ela. E ela tirava no período mais quente, ao meio-dia. E ela fala, eu sou repudiada por todo mundo. Mas ela teve uma revelação de Cristo. E essa revelação de Cristo nós precisamos para as nossas vidas. Porque a revelação de Cristo nós entendemos. Por nós mesmos nós não temos condições de agradar a Deus. Nós não temos. Nós somos pecadores. Mas, ao mesmo tempo que nós somos pecadores, nós temos aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a revelação de Cristo nas nossas vidas. Por mais pecador que eu seja, por mais vil, miserável que eu me sinta, eu tenho alguém que pagou o preço. Eu tenho alguém. Essa é a revelação. Quanto mais nós tivermos essa revelação nas nossas vidas, mais nós vamos amar o Senhor Jesus. Quantas vezes nós deixamos o nosso amor ser vulgar? Jesus te ama como se fosse apenas uma palavra. Não, Jesus morreu por mim e por você, porque nós estávamos destinados ao inferno. A ira de Deus, ela virá sobre todo aquele que não tiver Cristo como Senhor e Salvador. Mas não somente como Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Senhor. Ele nos salva, mas Ele quer ser Senhor. Enquanto nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor, enquanto nós estamos entregando o controle da nossa situação ao Senhor. E essa mulher, depois que ela ouve estas palavras, João diz que ela abandona o cântaro. Ela estava lá pegando água e ela sai correndo para ir para a cidade. Esse abandonar o cântaro significa um conserto na vida da senhora. Ela abandonou as fontes, as águas que ela estava buscando satisfazer a vida dela e ela não conseguia. E ela abandona aquilo. E ela abandona e ela vai. E ela vai para o conserto na vida dela. E ela fala ao mesmo tempo, eu vou contar para todo mundo. Jesus, ali na história, no vídeo fala, era exatamente isso que eu estava esperando que você fizesse. Então, o conserto, abandono do pecado. E esse conserto começou no coração dela. E ela consertou o lar dela. E essa mulher foi e falou para os conhecidos. E de repente todo o povo queria conhecer quem era este Messias que ela tinha visto. Então, gente, algumas semanas já nós estamos neste movimento de busca pelo avivamento do Senhor. Nós não podemos criar avivamento. Quem cria o avivamento é o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito sopra, o vento sopra para onde quer. Então isso é do Senhor. Mas
Nós não podemos ser omissos. Eu não posso criar um avivamento, mas nós podemos criar um ambiente na presença de Deus, no qual o Espírito Santo se manifeste. Mudança de vida, transformação de vida. Jesus precisa passar por Samaria. Era necessário para Jesus passar na igreja também. Era necessário para Jesus passar aqui. Jesus tem um encontro com cada um de nós. E que o nosso coração seja transformado. Para que o nosso lar seja transformado. Não interessa o que fiz, o que deixei de fazer. O papel de acusador é do diabo. O Espírito Santo nos convence do pecado para que nós mudamos de vida. O papel de acusação é somente do diabo. O Espírito Santo vem e nos convence para que nós mudemos de vida e para que nós venhamos nos encher cada vez mais da sua presença. E nós podemos dizer assim, gente, somente com o avivamento nós vamos suportar. Deus mandará um último avivamento. Deus fará a última colheita. E Jesus voltará. Isso não é história. Isso não é uma esperança. Isso é uma realidade. Os fatos estão aí. Guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, doenças. Satanás pisoteando, buscando as famílias cada vez mais. E onde estão os servos do Senhor? Onde está a igreja? Mas por nós mesmos nós não temos condições. Nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. O vento sopra para onde ele quer. Mas nós temos que nos tornar disponíveis para o Espírito Santo. Nas próximas quintas-feiras,